tudo beleza? Então, continuando aí o nosso assunto que a gente está falando, né? Estamos falando a respeito dos antidiabéticos orais, mais especificamente dos sensibilizadores da insulina, ou seja, aqueles fármacos que aumentam a ação da insulina no organismo, né? Então, significa que eles deixam os tecidos mais sensíveis à ação da insulina. Sendo assim, eles dependem da presença da insulina para estarem exercendo o seu efeito terapêutico. Então a gente falou já das biguanidas, onde a gente tem um representante, que é a metformina, e agora a gente vai falar das tiazolidinedionas, esse nome enorme, que são chamados, né, no meio clínico e acadêmico de glitazonas, para ficar mais fácil, tá? Então vamos falar sobre elas, vamos ver como é que elas funcionam, lembrando só que esses sensibilizadores de insulina, normalmente eles possuem um efeito mais interessante quando são associados ou com insulinas ou com secretagogos de insulina, tá? E a gente vai ver também que tem associações interessantes com outra classe de medicamento que a gente chama de glifosina, a gente vai ver depois. Então é o seguinte, gente, as glitazonas a gente vai ter basicamente, né, existiram alguns representantes. A rosiglitazona, que é um representante que até um tempo atrás ainda existia no mercado, e a pioglitazona, que é o único representante atualmente comercializado no Brasil. A rosiglitazona ela foi retirada do mercado em 2010, depois de muita, né, polêmica e problemas, principalmente com relação a doenças cardiovasculares, tá? Acusada aí de aumentar os casos de insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, né, aumentar o colesterol circulante, enfim. Então ela foi retirada pela Anvisa em 2010. E a gente tem ainda a pioglitazona disponível. Bom, então vamos falar dela, tá? Basicamente dela. Então as características farmacocinéticas da pioglitazona, gente, a gente vai ter um pico plasmático de 2 horas, tá? Então após a administração, em 2 horas você tem um pico plasmático desse fármaco. Um tempo de meia-vida que varia entre 16 a 24 horas, quer dizer, um tempo de meia-vida relativamente longo. O efeito máximo desse fármaco, ele vai aparecer após algumas semanas de terapêutica, tá? Que você vai começar a observar, né, por conta daquele efeito cumulativo de doses repetidas. Ela tem uma alta afinidade, né, elevadíssima afinidade pela albumina, 99,8%. Então se liga muito à albumina e isso também é uma justificativa, né, que faz com que a gente entenda esse elevado tempo de meia-vida, já que a albumina ela faz um estoque desse fármaco na circulação. Então lembrando, gente, todo fármaco que tem afinidade pela albumina significa que se você diminui a concentração de albumina circulante, a gente vai ter redução desse tempo de meia-vida, tá? E a gente vai ter também um efeito acontecendo muito mais rapidamente, de uma intensidade maior e num tempo menor de duração. A albumina ela dá uma segurada e não deixa de ser um regulador aí do tempo de ação do fármaco, porque ele vai determinar a sua distribuição, né? Bom, a gente tem um metabolismo hepático dependente, então, de metabolismo hepático, 99% do fármaco é metabolizado no fígado, e a eliminação urinária em 15%, e a maior parte vai ser excretado por via biliar. Então, esse aspecto das glitazonas, né, no caso da pioglitazona, faz com que esse seja, gente, dentre todos os antidiabéticos orais que a gente vai falar aqui, o único fármaco que pode ser mantido em indivíduos com insuficiência renal, tá? Então, normalmente, os fármacos orais para diabetes, você retira daquele paciente que já está apresentando algum grau de insuficiência renal, né? A gente viu a metformina, quando esse grau está maior, a gente sabe disso através da taxa de filtrado glomerular, porque, por exemplo, são fármacos, a metformina, a sulfonilureia, são fármacos que dependem do funcionamento renal para saírem do corpo, para serem eliminados. Aqui no caso, como a gente tem uma eliminação majoritariamente via biliar, você não tem o comprometimento renal sendo tão assim influenciador da questão do tempo de duração de ação desse fármaco no organismo, então ele se torna, de uma certa forma, uma opção mais segura para ser mantido nesses indivíduos que têm redução de função renal, tá? Mas na maioria das vezes o que se mantém é uma insulinazinha velha de guerra, né, nesses casos. Mas dentre os fármacos orais para tratamento de diabetes, a pioglitazona é o mais seguro nesses indivíduos, já que a excreção dela é mais biliar, tá? Isso vale para outros fármacos também que não são eliminados por via urinária.
Bom, então as apresentações, gente. A gente vai ter basicamente 3 apresentações da pioglitazona, né? Então todos na forma de comprimidos, onde a gente vai ter comprimidos de 15 miligramas, 30 miligramas e 45 miligramas, tá? Então nessas 3 aí. E aí normalmente se começa com uma dosagem menor, né? Ou 15 ou 30, e depois, com o passar do tempo, pode ir para 45. Bom, e a posologia, esse fármaco é administrado uma vez ao dia. Tá? Então é o seguinte, como ele é um sensibilizador de insulina, não faz sentido, por exemplo, a gente fazer associação desse fármaco com metformina, porque né, os dois têm a mesma estratégia terapêutica. Então faz muito mais sentido associar, por exemplo, com sulfonilureia, com secretagogo ou até mesmo com insulina, tá? Mas ele não vai ser tão usado assim. Então, dentre os sensibilizadores que a gente falou, então temos basicamente 2, a metformina e a pioglitazona. A metformina ganha em disparado em termos de prescrição e uso. Tá? No mundo todo. Bom, gente, o mecanismo de ação. Essa tem mecanismo de ação descrito, diferente da metformina, que ainda tem muita coisa nebulosa, né? Não se sabe exatamente como ela produz aqueles efeitos que a gente viu, aquelas alterações moleculares. Bom, as glitazonas, eles são agonistas seletivos, tá, de um receptor chamado PPAR, e a gente usa muito, né, a terminologia em inglês, né? A gente fala em PPAR. É o receptor ativado pela glitazona, que é um receptor ativador do proliferador do peroxissomo. Então, para ficar mais fácil, a gente chama de PPAR. É um agonista PPAR, né? Então, e por que não PPAR? Porque demora mais para falar, né, gente? É mais fluido falar PPAR. A gente tem tanta influência inglesa, né? Então vamos usar assim. Então, eles são agonistas seletivos desse receptor. Então, ele ativa um receptor. E esse receptor, na verdade, ele é um fator de transcrição. Significa o quê? É um receptor que está no citoplasma das células e que quando um agonista liga nele, quando um ligante se liga nesse receptor, a gente tem aquele complexo receptor-ligante migrando para o núcleo e esse complexo ele vai alterar a transcrição gênica da célula. Então, basicamente é isso. E a maioria dos genes que vão ser transcritos por esse complexo são os genes associados ao metabolismo lipídico, tá? Principalmente. Então é o seguinte, a gente vai ter genes associados que vão produzir, que estão envolvidos na questão da homeostasia glicêmica, tá? No metabolismo lipídico e também na questão inflamatória, principalmente genes que vão produzir efeitos anti-inflamatórios. Tá? Então a gente tem supressão, por exemplo, de genes de TNF-alfa, de L6, de L6, a gente vai ter redução de resistina, redução de leptina, que são aqueles genes, lembra, as adipocinas, né, que produzem processo inflamatório. A gente tem supressão da atividade de macrófagos inflamatórios, aqueles macrófagos que estão na gordura visceral. Então vai ativar principalmente genes anti-inflamatórios e diminuir a expressão daqueles que produzem inflamação. E vai aumentar o metabolismo lipídico no mesmo sentido que a insulina e a homeostasia glicêmica também. Ou seja, estimular glicólise, estimular glicogênese e inibir glicogenólise e gliconeogênese, né? Estimular lipogênese e inibir lipólise, no mesmo sentido daqueles efeitos que a gente viu para a insulina, tá? Ativação desse receptor. Bom, então para não ficar muito no blá blá blá, vamos ver um desenhozinho aqui que ilustra bem isso, olha só. Então a gente tem aqui a membrana plasmática, então o fármaco necessariamente ele precisa atravessar essa membrana, então ele precisa ter uma certa lipossolubilidade, essa travessia vai ser direta, da mesma forma, por exemplo, que os esteroides fazem, e o receptor vai estar no citoplasma da célula, tá? Então tá aqui, a gente vai ter basicamente 3 subtipos desse receptor, tá? Do PPAR. Então a gente vai ter o PPAR alfa, o PPAR beta e o PPAR gama. A pioglitazona, gente, a rosiglitazona que a gente falou, ela ativava só o gama, tá? A pioglitazona, ela ativa o gama também, claro, mas ela também pega o alfa, tá? E falando uma coisa aqui que é importante, esse medicamento ele foi um pouco deixado de lado também por conta da irmã dele que deu problema, né? A Rose. A rosiglitazona deu problema. E aí todo mundo fica com o pé atrás com a pio também, sabe? Achando que ela, de repente, pode produzir aí os mesmos problemas. Então ela meio que ganhou essa herança e essa fama por conta da irmãzinha dela que produziu problema cardiovascular. Mas ela ainda é usada, né? E pouco, como eu tô falando para vocês.
Então, ela vai ativar esses dois subtipos de receptor, mais o PPAR-gama do que o alfa, e esses receptores vão, então, no momento que ela se liga ao receptor, o complexo ele migra aqui para o núcleo, tá? Então, ele sai do citoplasma, vem para o núcleo e mexe lá, é um fator de transcrição, então, que vai alterar a expressão dos genes de uma determinada célula. Então, o PPAR-gama, gente, ele vai estar no tecido adiposo, que é o principal receptor que a gente está falando que vai ser ativado pela pioglitazona. Ele está nos adipócitos e vai mexer com transcrição gênica de GLUT4, aumentando o GLUT4, produzindo lipogênese, quer dizer, síntese de triglicerídeo, tá? E atividade adipogênica, quer dizer, aumento do tecido adiposo. A gente já vai esclarecer isso, né? Se quem está acompanhando bem os outros vídeos viram lá que a questão do tecido adiposo, ele é um fator que produz resistência insulínica, então fica uma coisa meio assim, né? Ué, como assim? Vocês já vão entender. O PPAR-alfa, ele vai estar nas células hepáticas, nos hepatócitos e nos miócitos, as células do músculo esquelético, e vão mexer lá com a transcrição, principalmente, né, no músculo esquelético do GLUT4 e no fígado de enzimas associadas à gliconeogênese e glicogenólise, fazendo supressão dessas enzimas, tá? Bom, então aqui, gente, olha só. Essa lipogênese, a gente sabe, vai tirar os ácidos graxos circulantes e vai fazer com que eles sejam convertidos a triglicerídeos, né? Se une a glicerol e forma moléculas de triglicerídeo, por isso que a gente tem esse tecido adiposo aumentando. A gente sabe, a insulina faz isso, né? Bom, então se a gente tem redução do ácido graxo livre, o AGL, né, circulante no plasma, isso melhora muito a questão da sensibilidade insulínica, aumentando, né, deixando os tecidos mais sensíveis. A gente sabe que o ácido graxo livre que produz problema com relação à atividade da insulina, ele que atrapalha a insulina de produzir efeito, né, é um dos responsáveis. E também melhora a secreção da insulina, porque você não vai ter aquele congestionamento de ácido graxo livre lá na célula beta, e aí ela vai conseguir perceber melhor os níveis glicêmicos e vai poder fazer melhor secreção de insulina. Bom, então como é que é isso? Olha só, gente. Então a gente sabe que o tecido adiposo, ele se distribui, ele pode, né, estar distribuído no nosso corpo basicamente em dois compartimentos, vamos dizer assim. Na camada subcutânea, né, então na região da hipoderme, então a gente tem a tecido adiposo aqui em maior quantidade e, eventualmente, junto às vísceras, né? Dentro lá da cavidade abdominal, coladinho nas vísceras, a gente pode ter tecido adiposo também, depósito de tecido adiposo, que a gente chama de gordura visceral, né? E essa que é a problemática, né, gente? Então, o que a pioglitazona vai fazer? Ela vai transferir os ácidos graxos da gordura visceral, do tecido adiposo visceral, ó, que eu chamei aquele de TAV, né? Fazendo uma sigla aí, tecido adiposo visceral, vai transferir para o TAS. O que é o TAS, que eu estou chamando de TAS aqui? O tecido adiposo subcutâneo. Isso é bom? É muito bom. Então a gente vai ter o seguinte, olha lá. Então aqui está ilustrando, né? Então a gente tem aqui o subcutâneo, mais externamente, e aqui dentro do espaço abdominal a gente tem a gordura visceral. Então o que a gente vai ter basicamente é essa transferência. Vai diminuir a gordura visceral e vai aumentar o subcutâneo. Qual que é a vantagem disso, gente? Olha só. A gordura visceral, né, os adipócitos que compõem esse tecido adiposo visceral, eles são mais lipolíticos. Então eles soltam mais ácido graxo, tá? Livre. E isso vai produzir uma maior resistência insulínica. A gente sabe disso. Além disso, esse tecido ele é mais inflamável, ou melhor, inflamável não, mas inflamatório. Ele inflama mais, ele tem aqueles macrófagos mais reativos, que liberam TNF-alfa e L6, que aumenta ainda mais a resistência insulínica. Então ele é péssimo, né? E o subcutâneo não, ele é mais fixo, ele não solta tanto esses ácidos graxos livres. A gente sabe que o ácido graxo livre, além de produzir resistência insulínica, também pode levar à formação de ateromas, né? Que é péssimo também. Então a gente sabe que ele pode contribuir com isso, né? Mexer com a questão da coagulação sanguínea, levando a trombose e tudo, né? Contribuir com essa questão porque vai alterar o endotélio vascular e tal, enfim. Então ele é péssimo. Gordura visceral
não é bom, não serve para nada, o ideal é eliminá-la, né? Então, o tecido adiposo subcutâneo não, ele é mais estávelzinho, vamos dizer assim, produz menos problema. Então, aqui a gente tem um adipócito, ó lá, bem grandão, né? A gordura chamada branca, que tem esse acúmulo de triglicerídeo na forma de uma gota única. Então é o seguinte, ó, os dois vão ser formados por gordura tecido adiposo branco, né? O tecido adiposo marrom é mais exclusivo de bebês, recém-nascidos ele é mais termogênico e ele é o melhor de todos, né? Você consegue produzir calor através dele. Enfim, a atividade física aumenta a quantidade desse tecido adiposo, mas vamos centrar aqui. Esse é outro papo. A gente vai ter o seguinte, ó, o tecido adiposo visceral, ele libera mais resistina. Lembra da resistina? É uma adipocina, né? Que vai fazer o quê? Vai alterar o efeito da insulina em que sentido, gente? Inibe o efeito da insulina. Resistência. Produz resistência à insulina. E no tecido adiposo subcutâneo, a gente vai ter mais adiponectina. A adiponectina também mexe com a insulina, com o efeito da insulina, produzindo o quê? Aumentando, estimulando, um efeito positivo. Então ela aumenta o efeito da insulina, tá, gente? Então deixa os tecidos mais sensíveis à insulina, tá ok? Então a gente tem essa transferência, né, dessa gordura. Bom, quais vão ser os efeitos terapêuticos que a gente vai ver? Olha só, nos parâmetros glicêmicos, a gente vai ter uma redução da glicemia de jejum, entre 39 a 65 miligramas por decilitro, né? Lembrando que esses são os parâmetros que a gente tem que prestar atenção, são principalmente os glicêmicos. A gente tem redução da glicemia pós-prandial, uma melhora dessa glicemia. A gente vai ter hemoglobina glicada diminuindo, né, entre 1 a 1,6%. Tá vendo? Não chega no padrão da metformina, que diminui até 2 pontos, né? Lembrando que a associação, isso sempre aumenta, esse efeito é potencializado. A gente vai ter redução da produção endógena de glicose por redução de glicogenólise e gliconeogênese no fígado. A gente vai ter também efeitos em cima do perfil lipídico, tá, gente? Com redução de ácido graxo livre, como a gente está vendo, porque estimula a lipogênese. A gente vai ter redução do LDL, tá? E o LDL normalmente presente nesses indivíduos, segundo vários estudos vem mostrando, ele é menos aterogênico, quer dizer, ele forma menos ateroma, e redução do triglicerídeo, tá? Beleza, tem um monte de coisa boa, melhora o perfil lipídico, né? Tanto o glicêmico quanto o lipídico. E a gente vai ter algumas contraindicações. Quais são elas? Então, quem não pode usar esse medicamento? Quem tem insuficiência hepática, tá? Esse IH aqui de insuficiência hepática. Por quê? Porque a gente depende do fígado para metabolizar esse fármaco, né? Todo esse fármaco depende da atividade hepática, então se o fígado está dodói, como está aqui, ó, meio baleado, a gente vai ter prejuízo nessa metabolização e, consequentemente, esse fármaco pode produzir mais problemas, né, do que muitas vezes soluções, ele vai se acumular mais no organismo. Bom, além disso, indivíduos com insuficiência cardíaca congestiva não devem usar esse medicamento, tá? É contraindicado. Então, ICC não é bom utilizar, em nenhum nível de ICC. E as reações adversas, gente? Reações adversas que a gente vai ter vão ser as seguintes, né? O ganho de peso, por quê? Lipogênese, né? Ele estimula a lipogênese, então tende a ganhar peso. Então, entre 3,5 a 4 quilos, olha só, 3,5 kg a 4 quilos. É um pezinho considerável, né, gente? Se a gente pensar que o indivíduo que tem problema com o efeito da insulina, com a sensibilidade de tecido da insulina, ele já tem isso por conta de um peso a mais, se ele usar esse medicamento, quer dizer, esse lado ele vai transferir a gordura, mas ele vai manter esse tecido subcutâneo mais bem desenvolvido, né? Essa hipoderme cheia de tecido adiposo. Então, não é interessante para quem já tem problema com peso. Edema, então a pioglitazona está associada com retenção hídrica, a rose mais ainda, né? A pio também tá, e esse edema, a gente sabe que esse acúmulo de líquido nos tecidos, principalmente extremidades, a gente observa bem, ele piora o quadro de quê? De ICC. Ele pode produzir uma ICC, tá? Então a ICC acaba sendo uma contraindicação e ela também muitas vezes é potencial reação adversa desse medicamento, tá? Então, se você tem retenção de líquido, você tem redução de retorno venoso e, consequentemente, você tem redução de fração de ejeção, quer dizer, insuficiência cardíaca. Uma coisa levando a outra, né? A ICC produz edema, por isso que eu botei a seta nos dois sentidos.
Bom, e osteoporose também é uma outra reação adversa desses medicamentos. Então, se a pessoa já apresenta uma depressão de cálcio circulante, se a pessoa já apresenta fragilidade óssea, se a pessoa já tem histórico de fraturas, enfim, deve-se evitar utilizar esse medicamento, porque daí você vai potencializar esse risco. Tá ok, gente? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre glutazonas, né, sobre os sensibilizadores da insulina. E a gente se vê no próximo vídeo com outras classes de medicamentos que têm outras estratégias terapêuticas. Belezinha? Então a gente se vê.